Senhor nosso Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocamos agora nesta noite, ou na noite desse dia, a preletora, Senhor, que vai trazer uma mensagem poderosa para a pastora Laura. Coloca a palavra nos lábios dela, usa ela como uma atalaia nessa noite. Usa ela, Senhor, como algo que veio, uma palavra que veio da sala do teu trono, profética, na vida de cada um de nós. Também te pedimos, agradecemos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Vamos receber com bastante alegria, mas as palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ou Nazaré. A primeira igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar novamente na tua casa de oração para pregar a tua palavra nessa noite. Fala conosco, meu Pai, que o teu Espírito Santo venha abrir o nosso intelecto, o nosso entendimento, que o Senhor possa, Senhor, nos dar sabedoria, meu Pai, vinda dos altos céus para apreciar e entender a tua palavra nessa noite. Estamos aqui, Senhor, para receber de Ti, e já te agradecemos por isso, porque se não fosse a Tua misericórdia na nossa vida e o Seu cuidado conosco, meu Pai, talvez hoje nem aqui nós estaremos mais. Então nós te agradecemos por essa noite, já te agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. Fala só o Senhor é Deus. Nosso Jesus Cristo é o Senhor. Aplauda o nome santo do Senhor e Deus já pode se sentar. Aleluia. Rei Davi, irmãos, todos nós conhecemos como ele foi escolhido para ser o segundo rei de Israel, separado pelo Senhor, e a Bíblia fala que ele era um homem, foi um homem segundo o coração de Deus. Aqui nós vamos ver Davi enfrentando o gigante Golias, sozinho, só com a sua fé e com as suas armas, enquanto todo o exército de Israel se escondia com medo. Eu quero voltar um pouco aqui, alguns capítulos atrás, e falar também do rei Saul. Houve uma época em Israel em que Israel resolveu que o povo não queria mais ser direcionado pelos profetas do Senhor. Por quê, irmãos? Infelizmente, os filhos de Samuel, que todos estavam esperando que seguissem os passos do pai, não fizeram isso. Pelo contrário, eles andaram nos caminhos de Ofni e Finéia, que foram os filhos de Eli que pecaram contra o Senhor. Samuel foi um grande profeta, um homem separado por Deus desde o ventre da sua mãe, um dos maiores profetas que teve em Israel, homem obediente ao Senhor, mas infelizmente seus dois filhos, mesmo tendo esse exemplo
gente não quer Deus toda hora cobrando, a gente não quer profeta toda hora falando no nosso ouvido, não. A gente quer um rei para a habilidade vai ser em cima dele. E Deus falou, tá bom. E o que Deus faz? Samuel, vou te mandar um homem, de acordo com aquilo que eles querem, porque eles querem viver de aparência, eles não querem a verdade, eles querem algo que seja de acordo com o olhar deles. Levanta Saul. Saul, de acordo com a Bíblia, era o homem mais bonito de Israel naquela época. Era o mais bonito, o mais alto, era o que mais chamava a atenção. A Bíblia fala que acima dos ombros de Saul não tinha ninguém, quer dizer, ele era o cara. Ele era aquele que o pessoal olhava, presente de Deus. Deus fala, dá isso aí para eles. E Saul é levantado como rei. Samuel obedeceu, foi lá, levantou um rei, entregou para eles e continuou ali na missão dele, porque ele tinha que assessorar o rei. E Saul senta no trono. Saul aceitou, Saul achou muito bom. Só que Saul, irmãos, não era obediente a Deus. Saul começou muito bem, foi Deus que levantou. Só que Saul era um homem que ele colocava a vontade dele acima da vontade do Senhor. Saul era um homem que ele não tinha paciência para esperar o profeta do Senhor e falar com ele, não. Então a primeira coisa de errado que Saul faz, estava indo tudo muito bem, Deus estava dando vitória, estava todo mundo feliz. O primeiro erro que Saul comete, ele vai para uma guerra com os filisteus, ele tinha que esperar o profeta ir lá, fazer um sacrifício para o Senhor, para ele poder ir para a guerra. Então ele fica 7 dias esperando. E quando dá 7 dias, mas Samuel falou, eu vou chegar aí. Samuel era um homem que ele tinha palavra. Você espera que eu vou chegar aí para fazer o sacrifício. E Saul falou assim, já tem 7 dias e ele não chega, eu vou fazer o sacrifício para Deus. Eu vou pegar, vou matar, eu vou oferecer porque eu sou rei. Ele foi rei, irmãos. Ele até foi separado, foi Deus que foi lá e pegou ele e deu para o povo. Mas antes de Deus, ele foi mais um rei, de acordo com a vontade do povo do que com a vontade de Deus. Mas Deus deu para o povo exatamente o que ele queria, aparência. Porque o povo queria ser igual aos outros povos. E quando o povo queria ser igual aos outros povos, o povo queria viver de aparência, irmãos. Porque se eles serviam a Deus, eles jamais poderiam ser igual a povo nenhum. Se eles serviam a um Deus todo-poderoso, se eles serviam a um Deus que era o dono da verdade, não tinha como ter um coração com povo nenhum. Então, quando eles pedem um rei, é porque eles querem se parecer com as outras pessoas, ou seja, a gente quer ter a aparência que os outros têm. Irmãos, aquele que anda na presença do Senhor, que serve a Deus, nunca vai ser igual o povo que está lá fora, não. A gente vai ser diferente mesmo. A gente não vai se igualar, não, porque o mundo não recebe o que é de Deus. Então, por mais que a gente queira agradar as pessoas, ser parecido com as pessoas, a gente sempre vai ser diferente, porque o nosso Deus é diferente. O nosso Deus não é o Deus do mundo. Então, quando a gente chegar, a gente vai incomodar. Aonde a gente chegar, a nossa conversa vai ser diferente. Aonde a gente chegar, a gente vai abrir a boca, vai falar de coisas que as pessoas não querem escutar, porque nós não somos iguais ao que está lá fora. Eles pediram um rei, Deus deu para eles um rei de acordo com aquilo que eles queriam. Porque eles queriam viver de aparência. E assim foi. O que Saul faz, irmão? O profeta está demorando. Eu sou rei, eu devo fazer o sacrifício. E ele fez, irmãos. Daqui a pouco chega Samuel. Mas eu não falei para você que eu vinha? Você tinha que esperar, mas eu estou com pressa, eu tenho que ir para a guerra. E eu fiz. Aí sabe o que Samuel falou para ele? Olha só. Se você não tivesse se precipitado, se você não tivesse desobedecido, passado na frente que você não era para passar, porque só quem podia oferecer sacrifício para Deus era o profeta. Ele podia ser rei de todo Israel, mas ele só era rei. Quem poderia chegar
se você não tivesse se colocado num lugar que não era teu, tentando fazer algo que não era para você fazer, Deus ia tornar o seu reino eterno. Você ia reinar por muitos anos se você fosse obediente. Deus ia deixar você nesse trono aí por muitos anos, mas só por causa dessa atitude que você teve de passar à frente do profeta, Deus vai tirar o reino da sua mão. E outra coisa, ele já está preparando outra pessoa para o seu lugar. Ele nem tinha acabado de oferecer o negócio. Quando ele tomou a atitude de desobedecer a Deus e passar por cima do profeta, Deus olhou assim e não perdeu nem tempo. Já vou procurar outra pessoa para botar no lugar. Deus não quis nem esperar ele se arrepender, não. Deus tinha dado uma ordem. Ele era rei, ele não era profeta, ele tinha que respeitar Samuel. Samuel mandou ele esperar, ele tinha que esperar. 7 dias, não interessa, podia levar um mês, ele tinha que esperar. Se ele queria ir para a guerra, não interessa, ele tinha que esperar. Porque se Deus não fosse diante dele, ele não ia ganhar nada. Ele só sentou no reino de Israel porque Deus pegou ele lá. Ele cuidava dos burros do pai dele. Ele não era nada. Foi Deus que pegou ele, jogou na mão de Samuel e falou: ele unge ele como rei. Irmãos, a gente tem que se lembrar de onde foi que Deus nos tirou. A gente às vezes tem que sentar e parar. Senhor, onde é que eu estava algum tempo atrás? Onde é que eu estou agora? E a gente tem que se lembrar: Senhor, eu só estou nesse lugar porque o Senhor me trouxe. Aleluia. Eu só estou nesse lugar porque o Senhor me trouxe. Eu só cheguei até aqui porque o Senhor não me abandonou no meio do caminho. Saul esqueceu que ele avançava burro no pai dele. Ele só era rei porque Deus colocou ele lá. Então ele tinha que respeitar Samuel. Então ele falou: você acabou de perder o reino, Deus já está procurando outro para o seu lugar. E aí Deus faz o quê? Ele não acredita muito, não. Ele não acredita, igual Acabe não acreditou que Deus ia matar ele com toda a descendência dele. Ele continua reinando e continua errando. Comete outro erro. Pega lá o rei Agag e não mata. Quem tem que matar é Samuel, porque Samuel era obediente. Samuel
escolheu um rei que, ao invés de continuar tendo o Senhor como rei, resolveu escolher um rei terreno. E a partir do momento que Saul não tinha coragem de enfrentar o inimigo, não ia ser o exército que ia enfrentar. Porque, irmão, se fosse Samuel, se fosse o profeta que estivesse na frente daquele povo, quando Golias chegasse, duvido que Samuel não ia enfrentar aquele gigante. Duvido que Samuel não ia falar assim para o exército: vamos nos levantar, o Senhor pelejará por nós. Vamos adiante na batalha, porque o nosso Deus vai lutar por nós. Porque, irmãos, quando a gente está na presença do Senhor e a gente confia no Senhor, a gente enfrenta, porque aquele que a gente serve, Ele nos garante. Aquele que nós servimos, Ele é fiel para cumprir. Então, se Deus é o dono do povo, se até ali Deus tinha direcionado o povo e o povo tinha conseguido vencer suas batalhas, por que não ia vencer daquela vez? Mas por que o povo estava com medo? Porque o rei que eles escolheram estava com medo. O pai de Davi pede para ele levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra. E ele vai lá, irmãos, levar os alimentos para os irmãos que estão na guerra. E chega lá e encontra aquela situação. Ele falar que Saul falou que quem conseguisse vencer os gigantes. Saul era rei, enorme, grandão, tinha um exército. Só que ele não era um homem segundo o coração de Deus. Só que ele não obedecia profeta. Só que ele passava por cima das ordens de Deus. Então, irmãos, toda pessoa que não obedece profeta, passa por cima das ordens de Deus. Toda pessoa que não se humilha para Deus, na hora que a gigante chegar, irmão, não vai ter coragem de enfrentar, não. E vai fazer com que todo mundo do lado também perca a fé e perca a força. Se a pessoa estiver na frente de um grupo, não vai ela e nem vai o grupo, porque a pessoa não respeita o profeta, a pessoa não tem fé, a pessoa não obedece a Deus. Como é que o cego vai guiar o cego? Como fala a palavra, Saul ficou com medo. O povo olhou assim: se ele que é rei está com medo, imagine eu. Se ele que é rei não vai, imagine eu. E o que Saul promete? Ó, quem conseguir vencer e enfrentar o gigante, eu vou dar muitas riquezas, dar mão da minha filha em casamento, eu vou isentar a família de pagar imposto. Irmãos, o poder era de Deus. Ele foi colocado ali por Deus. E na hora de enfrentar o problema, ele promete coisas terrenas para as pessoas irem para a batalha no nome de coisas terrenas. Irmãos, a gente pode até ter conquistas terrenas, alvos terrenos, mas a gente tem que ir em direção a essas coisas no nome do Senhor dos Exércitos. E Davi falou assim: o quê? O que esse povo, o rei vai dar? Vai dar isso. E o que está acontecendo mais? O gigante está aí, tem 3 metros de altura, está afrontando todo mundo e todo mundo perdeu a coragem. Quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? A pessoa, quando é de Deus, mas ela reconhece que é de Deus e que é do homem. O povo de Israel pertencia ao Senhor. Aquele exército também pertencia ao Senhor. Ele não quis nem saber de Saul. Ele não está afrontando o rei. Ele está afrontando o exército de Deus vivo. Por quê? Porque o exército era de Deus. O povo era de Deus. A nossa vida é de Deus. A gente tem que dar honra para aquele que é dono da nossa vida. Se a nossa vida é do Senhor, tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar na mão de Deus. Se a gente fala que serve a Deus, a gente não tem que contar só com os recursos humanos. Os recursos humanos podem até vir, mas a prioridade é do Senhor. Qual é a prioridade? A gente se preparar, porque a gente tem que se preparar nessa terra. Mas na hora, no final, dobrar os joelhos e falar: Senhor, eu estou contando contigo. Esse é aquele que reconhece a autoridade de Deus. E Davi fala assim: esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. O exército não era de Saul, não, o exército era de Deus. Ele fala: eu vou enfrentar o gigante. Aí Saul fala assim: você não pode enfrentar ele, não. Você é um menino novo, você não entende guerra. E ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ele falou: não, eu vou enfrentar ele.
Lê a palavra. Fala, Senhor, eu vou enfrentar assim. Está todo mundo com medo de ir. Senhor, está todo mundo temeroso. Mas se o Senhor for comigo, aleluia, eu venço essa batalha. Porque a força não é nossa. A força é do nosso Deus. Quando nós servimos ao Senhor estando na presença dEle, a honra e a glória é toda para Ele. Não é na força do nosso braço. Ele fala, não vou enfrentar. Então Saul, que era um homem que vivia de coisas terrenas, falou, não, então tá, vou pegar a minha armadura e colocar em você. E tacou a armadura dele em Davi. Davi não era um homem acostumado com a armadura. Falou, eu não estou conseguindo nem sair com um cara, não estou acostumado com isso. Por quê, irmãos? Porque Davi era um homem que contava com a armadura de Deus. Ele não contava com a armadura dos homens. E por que que Deus nem permitiu, irmãos? Tirou aquilo do coração de Davi, dele ir com a armadura de Saul. Porque se ele fosse para a guerra com a armadura de Saul, Saul com certeza iria falar, ele conseguiu por causa da minha armadura. Ele conseguiu porque ele foi com a minha armadura. Tem horas que Deus não vai permitir, aleluia, que certas pessoas nos ajudem. Tem horas que Deus não vai permitir que algumas pessoas nos deem algum recurso, porque Ele sabe que depois que essa pessoa der alguma coisa pra gente, essa pessoa vai se vangloriar, bater no peito e falar, o crente só venceu porque eu ajudei. O crente só venceu porque eu dei. É por isso, irmãos, que Deus às vezes deixa a gente passar deserto, mas dá vitória pra gente no deserto. É por isso que às vezes Deus não deixa abrir nenhuma porta, porque Ele sabe que o povo que está abrindo a porta não vai dar honra nem glória para Ele. É por isso que às vezes Deus deixa a gente com a mão na frente e outra atrás, mas Ele fala, eu sou contigo. Vai nessa tua força, eu sou contigo. Vai nesse deserto, porque o osso seco vai ter vida. E a gente fala, Senhor, não tem porta abrindo, não consegui ajuda de ninguém. Senhor, como é que eu vou para essa guerra? Não apareceu recurso nenhum. A gente serve ao Deus que é dono de todo recurso do mundo. É dono do recurso do céu e dono dos recursos da terra. Nós servimos ao Deus que é dono do ouro e dono da prata. Vai ter hora que Deus não vai deixar Saúl nenhum botar armadura na gente, não. Vai ter hora que a gente vai ter que fazer igual Davi. Davi falou o quê? Vou pegar a funda Pedrinhas. A gente pode olhar assim, mas que negócio é esse, gente? Que recursos são esses para vencer um gigante de 3 metros, com escudo, com lança, um homem acostumado na guerra? Irmãos, poderoso é o nosso Senhor Jeová. Pode ter o poder que for na terra, pode ter as armas que for na terra, maior continua sendo o nosso Senhor Jeová. Pode ter o dinheiro que for na terra, maior o nosso Senhor Jeová, irmãos. Servimos a um Deus que pode tudo. Nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. É como Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso até passar necessidade debaixo da mão do Senhor. Posso passar necessidade, posso passar sede, posso passar aperto, mas vou passar de cabeça erguida, porque eu sei que o mesmo Deus que permitiu que eu entrasse, Ele vai me tirar. Se eu não sair da presença dEle, se eu não passar por cima do profeta, já tem 7 dias que o profeta não chega, mas Ele não falou que vai? Então espera, não passa por cima das coisas de Deus, porque Deus vai arrancar aquilo que você achou que ia ser para sempre, Ele vai tirar e botar outro no lugar. E Ele vai. Aí o Golias olha para ele, irmãos, fala assim, eu sou um cachorro para vocês mandarem uma criança, um menino com um pedaço de pau para vir me combater comigo. E nós lemos aqui, como nós lemos aqui, Davi fala para ele, tu vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. E Davi, irmãos,
desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Por isso que Deus fez tratar Davi e fez Davi lutar com uma funda e uma pedra. Porque, como eu falei, se ele vai com a armadura de Saul, a carne de Saul é se vangloriar. Irmãos, se você tiver que ir para uma guerra, para uma batalha, você é crente, se te oferecerem alguma coisa que não condiz com aquilo que Deus está querendo, se te oferecerem alguma coisa para você ir para essa guerra que vai envergonhar o nome de Jesus Cristo, se te oferecerem alguma coisa que você vê que não condiz com a sua vida atual, irmão, dispensa e fala muito obrigada, pode deixar, eu vou dar meu jeito. E o seu jeito é o quê? Dobrar seu joelho e falar: Senhor, me socorre, me dá uma funda, me dá uma pedra, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar a derrotar esse gigante. Amém? Vocês possam ficar com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. A pastora Cláudia foi muito feliz, né, com essa visão, com essa pregação. Que Deus, na verdade, ele não queria, porque Deus reinava ali pelo povo. E o povo queria um rei, porque podia conversar com o rei, né, barganhar com o rei, tentar mudar uma visão com o rei terreno, o rei humano. E o povo pediu, Deus se sentiu ali rejeitado, desprezado, deu um rei para o povo. Por quê? O povo tinha medo, na verdade, não temia, mas tinha medo de profeta. Por que o povo tinha medo de profeta? Porque quando o profeta falava, as coisas aconteciam. Tem uma passagem de Abraão. Abraão, quando ele se refugiou lá no Egito, junto com a sua esposa Sara, ele contou uma meia verdade, uma meia mentira, misturou as coisas todas lá, mas no fim de tudo era verdade, que Sara era meia irmã dele. A verdade é que Sara era de verdade meia irmã de Abraão. E quando chegou lá, ele fala para o rei daquele lugar que era a irmã dele, porque ele tinha medo de ser morto, porque Sara era lindíssima, Sara era muito bonita, Sara era bonita, tinha uma certa idade, mas era uma mulher linda. Então o rei, ele gostava muito lá de colecionar suas mulheres no harém. Então ele ficou com medo de morrer. E o que aconteceu? Ele pega a mulher de Abraão, coloca lá no palácio dele, e Deus condena ele e o povo dele com chagas, com doenças, com coceira no corpo, com tumores. Ele não sabia de onde vinha aquilo. Aí depois eles descobriram que ele estava com uma mulher, não só de Abraão, que era um homem de Deus, mas Abraão também, por Deus, era taxado como profeta. Abraão era profeta. Tanto é que para Deus tirar aquela praga daquele lugar, Deus falou assim: ó, o meu profeta vai orar por vocês. E se ele não quiser orar, e se ele fizer algum tipo de oração ao contrário a vocês, todos vocês morrem aqui, porque ele é o meu profeta. Se ele orar para viver, vai viver. Se orar para morrer, vai morrer. É por isso que aquele povo não queria profeta, porque profeta, quando abria a boca, se tivesse certo com Deus, ia viver, mas se tivesse errado com Deus, ia morrer. Então, com o rei Saul, como era homem como eles podiam barganhar, conversar e tentar amenizar o seu pecado. Mas com o profeta não. O profeta falava e a coisa acontecia. É por isso que eles tinham medo de profeta e pediram um rei para que pudessem ter diálogo com alguém que era igual a ele, homem, igual a eles, homem. Então é isso aí. Você deixou